Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tamo junto, né? Vamos continuar essa aula muito importante, né? Ao meu ver, uma das mais importantes do ano, né? Sobre as grandes paisagens naturais do Brasil, né? A gente viu na aula anterior, vamos relembrar? Conceito de domínio, não é? A localização, que aliás cada domínio eu vou relembrando, né? Que eu acho muito importante, né? A gente viu o domínio amazônico, o domínio do Cerrado e o domínio da Caatinga, não é? Vamos ver hoje os demais domínios e outras paisagens do Brasil. Fechou? Então vamos junto? Então aí, vamos começar pelo domínio dos mares de morros, não é? Um domínio tradicionalmente muito importante do Brasil, né? Um domínio localizado numa área bastante importante do nosso território, né, que vai margeando o litoral e alguns pontos adentra ao interior, não é? Que é dominado por uma paisagem que já foi uma das mais importantes do Brasil, né? A saudosa, vou saudade de falar saudosa, Mata Atlântica, não é? Então assim, para início, né, a gente primeiro vamos localizar, né, novamente, foi um pouquinho a mais aí, né? Vamos localizar aí o nosso domínio, né, o domínio dos mares de morro, né? Ou se você quiser usar o termo do professor Aziz Absaber, né? Áreas mamelonares tropical atlânticas florestadas, né? Que se estendia desde o Nordeste até o sul do Brasil, ó, adentrando São Paulo, Santa Catarina e Paraná, né? Pegando grande parte até do interior desses estados, né? Então, olha só que interessante. Essa paisagem foi uma das mais afetadas pela ocupação humana no Brasil, né? Ela ocupou aí uma área vasta do território. Olha isso aqui é a área original, coberta pelo domínio. Hoje nós temos algumas manchas de Mata Atlântica, né? Que, segundo alguns estudos, mostram por volta só de 6 a 7% da vegetação original dela está mantida, né? Então localize bem aqui o domínio dos mares de morros, né? Por que mares de morro, né? A forma mamelonar dessas áreas elevadas, né? Desses planaltos, não é? A forma mamelonar, meias laranjas, não é? Olha que palavra bonita, por essa você não esperava, né? Olha o visual quarentena barbudo, hein? Primeiro dia de aula, prometo que não estará assim. Mas esse é o primeiro aspecto, então está aí localizado o glorioso domínio dos mares de morro. Espera aí que está indo além da velocidade. Vamos lá. Aê! Agora, quais são as características desse domínio, né? Então, primeira coisa, clima tropical, mas tropical de altitude, ou seja, com médias de temperatura um pouco mais baixas do que o clima tropical, não é? Embora com chuvas também mais localizadas numa determinada época do ano, né, como o verão. Mas se você olhasse o climograma, ia ver que haveria temperaturas um pouco mais baixas, porque a gente já estudou isso, né, os fatores e elementos do clima. Então a altitude reduz a temperatura, não é isso? Muito bem. Chuvas orográficas, aquelas causadas pela barreira de relevo, né? Então a umidade vem do oceano, encontra a barreira de relevo, acende, o ar quente encontra com o ar frio no topo, provoca chuvas nas encostas, né? Então as barreiras de montanhas, não é isso? Então quando eu tenho chuvas provocadas pelo relevo, né, por essa barreira de relevo que impede a passagem da umidade, eu chamo de chuvas orográficas. Oro, montanha em grego. Beleza? Cultura, hein? Mamma mia. Bom, temos ali como predomínio as chamadas planaltos e serras do Atlântico, na divisão do professor Jurandir Ross, não é? Nós temos ali as formas de meias laranjas, né, os morros ondulados, e as áreas serranas. Temos ali a Serra do Mar, da Mantiqueira, do Espinhaço, por aí vai, né? A Serra Geral, mais ao sul, não é? Então, essa é a modalidade do relevo. Então, essas áreas planáuticas, mamelonares, formas de meias laranjas, ou o que? As serras e os seus picos. Tranquilo? Estão entendendo? Lembra a localização que eu mostrei no primeiro slide? Então, ali, litoral do Nordeste até o Sul, com alguns estados adentrando pelo interior. Mares de morros florestados. Bom, a vegetação típica é a Mata Atlântica, ou o que restou dela,
né? Ela foi uma área muito afetada pelos diversos processos de ocupação humana, principalmente no Sudeste, né? Desde a expansão da cafeicultura, no Nordeste a expansão da cultura da cana, né? Então tudo isso foi responsável desde o início pela degradação dessa paisagem. O que mais? A ocupação urbana, a construção de estradas, porque ela fica no Sudeste, localizada, uma área que teve o maior desenvolvimento urbano do Brasil e econômico. Então, obviamente, ela acabou sendo alterada devido a esses processos humanos, né? Então é algo que nós também devemos pensar, né? Essa paisagem, né, ao longo do tempo, como nós vimos, sofreu uma grande degradação por essa ocupação humana e acabou sendo sujeita a alguns processos ambientais, como a erosão do solo, né? O desmatamento da Mata Atlântica deixava os solos, principalmente das encostas, é, bastante exposto à ação mais pesada das chuvas, né? O que provocava os deslizamentos frequentes de terra, muito comuns até hoje, né, no Brasil, principalmente nos estados do Rio de Janeiro e Santa Catarina, todo mês de janeiro, fevereiro, né? E a formação das grandes crateras erosivas do solo, chamadas de vossorocas, né? Então, uma área bastante afetada pela ocupação humana. Peraí que foi além, foi além. Aí, ó. Então veja, né? Como que nós temos aqui. Deixa eu voltar lá. Ô, rapaz. Aê. Então, ô meu Deus, aqui. Olha só as formas mamelonares, né? Típicas, né? As meias laranjas dos mares de morro, certinho, né? E aqui podemos ver, né? Opa, tá com vontade própria hoje. As crateras formadas nas áreas de Mata Atlântica pela erosão do solo, né? Do desmatamento. E nós temos o solo exposto às chuvas, provocando essas grandes crateras, né? Algo extremamente, como que eu posso dizer para vocês, perigoso, não é? E essa que é uma paisagem de grande diversidade, né, formando matas fechadas, como você pode ver aqui, né? Áreas com grande biodiversidade comparável à região amazônica, né? Porque também é uma área com muita umidade, né, e calor, e isso forma, né, e vai originando muitas espécies. Beleza? Né? Então aí nós temos a gloriosa Mata Atlântica. E aqui para você lembrar, né? Olha o que era a Mata Atlântica no Brasil por volta da descoberta do Brasil por Cabral, né? Em 1500, a grande extensão que ela tinha, e hoje essas manchas isoladas, né? Isso é um mapa de 2007, mas já dá para você ver bem a diferença. Restam já menos do que esses 6,98% que estão aí ditos, né? Então a destruição é gigantesca, beleza? Muitos milhares de hectares todo ano dessa paisagem tão importante histórica do Brasil que estão sendo extintos. Beleza? Tranquilo sobre a Mata Atlântica, localização, características, né? Ações humanas de degradação. Beleza? Podemos seguir? Então vamos embora. Então, passando aí da gloriosa Mata Atlântica, nós vamos para um domínio. Hoje está com vontade própria aqui o PDF, mas nada grave, a gente se ajeita. Aê! O domínio das pradarias, que você também pode chamar de domínio dos campos, ou ainda lá no sul a galera chama de pampas, não é isso? Então uma paisagem extremamente importante, né, para aquela região do Brasil. Lembrando que esse domínio das pradarias e o próximo das araucárias já estão nas áreas subtropicais do Brasil, os domínios ao sul do Trópico de Capricórnio, né? Então áreas já submetidas a outros tipos de elementos, né? Áreas, por exemplo, com temperaturas médias anuais mais baixas, né? São os chamados domínios subtropicais do Brasil, né? Que como você vai ver agora, né? Se o PDF ajudar, aí não ajudou ainda, mas vai ajudar, né? Agora foi. Localizam-se ali já nas regiões do extremo sul do Brasil. O domínio das pradarias se localiza no estado do Rio Grande do Sul, na região do extremo sudoeste do estado, né? Sul e sudoeste do estado, uma área de ocupação já bastante antiga por algumas atividades econômicas, que com certeza você já viu lá no slide de abertura do domínio, né? Principalmente ligada à pecuária, e uma região também muito historicamente falando importante para o território brasileiro, uma área que foi ocupada desde o século XVI e XVII como tentativa de
ocupação mesmo do território para que os vizinhos digam, ó, isso aí é do Brasil e está sendo ocupado. Beleza? Muito bem. Então aqui, o domínio mais ao sul do Brasil, o domínio das pradarias. Né? Olha lá, vocês viram a fotinha de novo. Características, né? Então o que, que nós temos no domínio das pradarias? Né? Então é o clima já subtropical, não é isso? Se você olhar o climograma estabilizado, né, o ano todo, com chuvas bem distribuídas ao longo do ano, né? Com variação de temperatura grande, o inverno lá é bem rigoroso para o padrão brasileiro. Né? O extremo sul do Brasil já está numa área subtropical, onde a incidência de luz solar já é média, já não é tão forte quanto nas áreas equatoriais tropicais. Então você vai ver que o climograma tem aquela barriga grande no meio na linha da temperatura, que cai bastante. Beleza? Tranquilo? Isso aí. Temos como relevo predominante pequenas ondulações cobertas por gramíneas, que lá eles chamam de coxilhas. É a região da campanha gaúcha, né, tchê? Então aquelas colinas pequenininhas, né, de baixa altitude, cobertas por gramíneas, chamadas pela galera do sul de coxilhas. Muito bem. A vegetação é aquela vegetação rasteira, gramíneas, não é? As pradarias ou pampas, né? Que obviamente por essa característica já de gramíneas, favorece extremamente nessa área o que? A criação de gado, certinho? Principalmente a pecuária bovina. Durante muito tempo, o Rio Grande do Sul foi o principal estado brasileiro, né, na criação de gado, era o maior rebanho. Nos últimos anos, com a expansão da fronteira agrícola para o centro-oeste, o Mato Grosso já é hoje o maior rebanho bovino do Brasil, e obviamente o rebanho bovino brasileiro é o maior do mundo quando se fala em rebanho comercial, ou seja, fins lucrativos. Porque o maior rebanho do mundo em quantidade é o da Índia, mas vocês sabem que lá na Índia a galera não se alimenta das vaquinhas que produzem o leite, que é considerado um alimento sagrado, então a vaquinha fica de boa. Certinho? Agora, ali nós temos vários problemas, né? As queimadas, né? Alguns processos que podem levar à arenização do solo, não é? Como o fato do pisoteio do gado bovino sobre o solo pode levar a processos de arenização, não é? Embora aí esteja aparecendo o termo desertificação, que muitos livros usam, o correto é arenização. Então, grifo meu, né? Arenização é um processo possível no extremo sudoeste do Rio Grande do Sul, né? Principalmente devido ao fato do solo ser bastante arenoso, né? Formado por arenito, pisoteio bovino, vai descompactando o solo, grânulos, a ação eólica vai espalhando esses grânulos por vastas extensões, formando os areais, beleza? Então, a arenização é um processo plausível nessa região, né? Olha aí, de novo, o que pode acontecer? Então, aqui a vegetação das pradarias, né? Belos campos, né? Onde podem ser criados aí com grande tranquilidade várias espécies de animais. O destaque aí, os bovinos. Beleza? Tranquilo? Então, pena que embaixo desse solo tem muito arenito. O pisoteio bovino pode causar a descompactação, a fragmentação do solo. O vento carrega esses grãos para várias localidades, originando os areais. Então, é uma área sujeita à arenização. Beleza? Desertificação não é o termo correto, né? Os livros falam muito disso, mas o termo correto é arenização. Fechou? Segue o barco, bonito, né? Parece a terra dos Teletubbies, lembra? De novo, saudade. Eita, pô. Vamos lá. Tranquilo aí? Alguma pergunta do domínio das pradarias? Não? Então, 5 segundos sem ouvir minha voz para eu poder falar das araucárias. Beleza? Já vamos localizá-las. 5 segundinhos sem ouvir minha voz, vai lá. Ai, ai, de vez em quando é bom não ouvir a voz do professor, né? Mesmo a aula rolando, né? É isso aí. Podemos? Vamos lá então, galera. Então agora vamos falar do domínio das araucárias. Olha que bonito, né? Essa é a árvore símbolo do domínio das araucárias, né? Chamada araucária. Muito bem. Ou pinheiro do Paraná. Ou se você quiser esnobar muito numa questão aberta, você quer falar, não, eu manjo pra caramba, você manda o nome científico, né? Araucária angustifolia. Que isso, aí você mata o pai de orgulho, né? Isto posto,
Vamos às características, né? Em relação ao clima, igual ao domínio das pradarias, né? Subtropical, com grande amplitude térmica, o inverno é frio pra caramba pro padrão do Brasil, né? E chuvas bem distribuídas, né? Fica ali naquela unidade de relevo do Planalto Meridional intermeado por depressões, né? Que é onde se forma essa gloriosa mata de altitude, né? Mata subtropical brasileira, mata de araucária ou de pinheirais, que é uma vegetação adaptada aos planaltos subtropicais, ou seja, áreas elevadas com baixas temperaturas determinada época do ano. E essa vegetação, as araucárias são plantas aciculifoliadas. Você vai dizer assim, eita, o que é isso? As plantas têm folhas finas e compridas, forma de agulha, né? Então aí se chama aciculifoliada, né? Tem solos bons para agricultura, porque nessa região, em algumas áreas, houve derramamento vulcânico, que originou o solo terra roxa, famoso, que tem aqui na nossa região de Ribeirão Preto, né? Em outras áreas, o solo é mais pobre, marcado por forte acidez, né? O que se chama de solos podzólicos. Nossa senhora, por enquanto está tranquilo. Mas tem áreas de mancha de terra roxa. Agora, o que é interessante é que a araucária, em relação à área original, é o domínio mais devastado do Brasil. Tem menos de 5% da área original. Proporcionalmente tem mais Mata Atlântica, 7%, né? E essa condição foi levada ao longo do tempo por quais fatores? Principalmente a utilização da madeira para a construção de casas pela população da região, população fortemente marcada pela imigração europeia, então eles traziam, né, a característica de ter casas de madeira, o fato de que uma indústria de móveis muito forte se desenvolveu na região e utilizava a madeira dessas florestas de araucárias, né? Não só a araucária, mas a embuia, né? Por exemplo, outra planta bastante utilizada, né? Outra árvore bastante utilizada, e obviamente também a expansão da agropecuária pela região, que foi aproveitando os solos férteis para produção agropecuária. Então, em termos de porcentagem, tem menos araucária, né, do que Mata Atlântica. Beleza? Tranquilo? Sossegado? Então, com isso, nós vimos as outras três paisagens, os outros três domínios morfoclimáticos brasileiros que faltavam. Então, a gente viu Mata Atlântica, Araucária e Pradarias. A gente já tinha visto Amazônia, Cerrado e Caatinga, certinho? Aí você vai falar assim, então acabou o assunto? Quase. Porque vamos lembrar que a gente viu os domínios, mas você tem que lembrar o quê? Que existem áreas que são de transição de um domínio para o outro. Ou seja, são áreas que agrupam elementos de mais de uma paisagem. Quando isso ocorre, essa mescla de elementos de mais de uma paisagem, nós chamamos de faixas de transição, certo? Então são as áreas em que eu não tenho uma uniformidade a ponto de formar um domínio, porque se misturam elementos de várias paisagens. E é o que falta para a gente terminar. Beleza? Tranquilidade? Então nós precisamos terminar essas faixas de transição. Então, por exemplo, vamos primeiro aqui olhar, né? Você vê que nós temos faixas de transição em várias regiões do Brasil, né? Aqui, por exemplo, é o Pantanal Mato Grossense, certinho ou não? Aqui é o Pantanal Mato Grossense, nessa área. Aqui nós temos a Mata dos Cocais, que fica entre a Caatinga e a Amazônia. Aqui eu tenho o Agreste, que fica entre a Zona da Mata e a Caatinga, né? Então nós temos essas áreas intermediárias, né? Que são as faixas de transição, obviamente, ou seja, não chega a ser um domínio. Belezinha? Agora, dentro dessas faixas de transição, o mais famoso, mais relevante de todos, até por características humanas e econômicas, são os manguezais, né? Os manguezais têm uma importância muito grande, né? Não tanto em termos de biodiversidade vegetal, porque é uma área difícil para ter muitas árvores e plantas, né? Só aquelas plantas se adaptaram àquele ambiente salino, né? Tanto que é chamado de planta halófila, com H, né? Mas isso você vai ver em biologia, beleza? Não vou entrar nesse mérito. Plantas que têm pneumatóforos, né? Raízes aéreas, deixa com a biologia, né? A botânica. E essa área, mas por ser uma área bastante
com árvores com essas raízes para fora, tal, acaba servindo de proteção e é um grande viveiro de animais. Muitos animais dependem dessa matéria orgânica que ele absorve, né? Porque o mangue é região de rio e mar, né? Em áreas de estuário. Então ele acaba sendo uma área que recebe muita matéria orgânica, de acordo com as marés, o que atrai muitos animais, né? Então peixes, moluscos, crustáceos buscam proteção e alimento no mangue, que é uma das considerado um grande berçário dessas espécies no Brasil, certo? Agora, ao mesmo tempo, é uma área próxima a estuário, então rios e mar, uma área bastante ocupada, né? Sempre perto de água tem muita gente. Então a urbanização e a industrialização foram devastando o mangue, seja para a construção de casas de praia, seja o lançamento de esgoto industrial e doméstico, não é isso? E sem contar que muitas pessoas no Brasil, né, elas dependem do mangue para sua sobrevivência. Né? O mangue é importante principalmente a coleta dos crustáceos, né? Que muitos brasileiros, muitas famílias brasileiras dependem no seu dia a dia da sobrevivência. Beleza? Tranquilo? Lembraram do mangue? Né? A questão econômica aí é muito importante. Fechou? Tranquilo. Bom, outra área de transição no Brasil é aquela vegetação que se forma em dunas e praias. Geralmente não é uma paisagem assim, com grande diversidade, são pequenas gramíneas, né? Arbustinhos, né? Algumas espécies de flores que vão se desenvolver nesse ambiente não muito favorável de solo salgado e arenoso. Né? São vários tipos de capim que dá aí, né? Gramíneas, vamos falar o termo bonito, né? O capim da praia, o capim da areia, né? Então não é assim uma área de grande biodiversidade. E também afetada, né, pelo intenso turismo, né, a intensa intervenção do homem nessas áreas. Fechou? Então mangues, vegetação das dunas e praias. Tá tranquilo aí, minha galera? Tá tranquilo? Olha aqui, ó, só para você observar, ó. Aqui a vegetação de dunas e praias, né? Você vê que é mais gramíneas, né? Nada assim de porte muito grande, alguns arbustinhos, tal. E aqui sim o mangue. Aqui dá para ver que é na maré alta, né? Você vê que a água está cobrindo o mangue. Por isso que ele desenvolveu os pneumatóforos, como eu disse, né? As raízes aéreas. E quando a maré baixa, é importante porque muitas pessoas vão coletar os crustáceos, principalmente, né? Ali, principalmente o caranguejo, né? Que é uma atividade econômica fundamental para milhares de pessoas no Brasil. Infelizmente, com esgoto lançado no mangue, até derramamentos de petróleo, muitas vezes chegam até os mangues, né? As chamadas marés negras, né? Nós temos essa grande paisagem brasileira afetada decisivamente. Beleza? Tranquilo? 5 segundos sem ouvir minha voz enquanto eu troco aqui. Faixa de transição, hein? Fazendo a transição. Boa. Aí mais um detalhezinho, né? As pessoas de menor condição de renda que dependem do mangue muitas vezes moram no mangue, né? Que são essas áreas de palafitas, né? Essas casas construídas no mangue. E olha a poluição, gente. Que ambiente propício para doenças, né? E também é um retrato dessa condição socioeconômica de milhares de famílias no Brasil, que inclusive vivem dentro das áreas do mangue. Por isso que eles constroem as palafitas, né? Essas casas que ficam um pouco acima da água, mas que dependendo da maré, podem chegar bem perto das casas e ser um grande foco de contaminação, de doenças e por aí vai. Beleza? Tá tranquilo? Muito bem. Agora, ó. Ih, voltou. Pera aí. Tá com vontade própria. Outra paisagem, né, muito importante do Brasil, a Mata dos Cocais, como a gente viu no mapa, ela é a faixa de transição entre a Caatinga e a Amazônia, né? E abrange ali principalmente estados nordestinos e o Tocantins, né? Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Tocantins. Principalmente Maranhão, Piauí, Ceará, né? É uma área que nós temos o predomínio de vegetação de palmáceas, não é isso? Palmeiras, sendo que duas delas são muito importantes como atividade econômica para as pessoas que ali vivem até de sobrevivência. A carnaúba, de onde das folhas é extraída a cera, mas dá para usar as folhas para cobertura de casas, né? O caule para construção de muros e paredes, né? Dela tudo se aproveita a ponto do nordestino chamá-la de árvore da vida ou árvore da providência, certo? Então muita gente depende dessas árvores para sua sobrevivência.
E a mais importante de todas, né, o babaçu. Da amêndoa, do coquinho do babaçu se extrai um óleo que é utilizado para uma série de atividades, inclusive o óleo do babaçu é muito usado na indústria de cosméticos, né? Você vê várias empresas que têm ali óleos que usam babaçu, e ele é um dos óleos naturais mais caloríficos que pode ser usado como fonte de energia, né? Como biodiesel. Então, o babaçu tem isso aí como característica muito importante, né? O biodiesel. Da casca dele se utilizam processos para retirar a substâncias como o alcatrão e o acetato, né? As fibras são usadas para fazer artesanato, esteira, bolsa, cesta, né? Então, o babaçu tem esse destaque, o óleo principalmente, muito utilizado na indústria de cosméticos e, muito bem, além dos cosméticos, também utilizado para a produção do biodiesel. Então aí o babaçu e a carnaúba que estão dentro da Mata dos Cocais, entre a Caatinga e a Amazônia. Beleza? Tá tranquilo? Depois vocês vão olhando aí no mapinha. Vamos ver aqui ó. Olha lá, ó. Essa que eu acabei de falar, a Mata dos Cocais, está aqui, ó. Aqui é a Mata dos Cocais, certo? O mangue existe em várias regiões do litoral brasileiro, certo? Como, obviamente, a vegetação de dunas e praias também. Então, a Mata dos Cocais, aqui é entre a Caatinga e a Amazônia. Fechou? Tamo indo? Tamo chegando, tamo chegando. Que é isso, hein? Tô chegando, hein? Coisa louca, hein? Lembra desse? Eu não lembro como é que chama não, mas vocês com certeza vão lembrar. Olha aí, ó. Aqui, né, as duas árvores da providência, né, extremamente importantes. Aqui a palmeira do babaçu e aqui a palmeira da carnaúba, certinho? Então, importantíssima paisagem de transição do Brasil. Então, babaçu, o óleo da amêndoa, usado na indústria de cosméticos e para a produção do biodiesel, carnaúba, cera das folhas utilizadas em polimentos automotivos, né? E para uma série de outras coisas. Folhas para fazer a cobertura das casas, os troncos para fazer as paredes, árvore da vida, a carnaúba. Certinho? Podemos seguir? Estamos acabando, hein, gente? Chegando no fim. Assunto que eu gosto. E a última paisagem, né? Muito importante, uma das principais do Brasil, que é o Pantanal Mato Grossense, né? Uma das áreas de maior biodiversidade do mundo, né? Uma área marcada por duas estações bem definidas, as cheias e as secas, né? As cheias de outubro a abril e no período seguinte, de abril a outubro, né? A seca. Uma área fundamental que mistura elementos de várias paisagens, importantíssima área do Brasil, né? E que hoje vem sendo ameaçada principalmente pelo avanço da monocultura da soja e a grande utilização de agrotóxicos que podem contaminar os rios e as lagoas que se formam na época das cheias, né? O Pantanal, que é uma área de grande biodiversidade, né? Você já deve ter visto muitos programas, né? A onça pintada, a sucuri, a capivara, as aves, né? Como o jaburu, né? Então é uma área muito importante, né? Deveria ser extremamente preservada, mas a principal ameaça ao Pantanal é o quê? Principalmente a soja, mas eu acho que pode ser feito de uma maneira sustentável. Até tem muitas áreas do Pantanal que já são preservadas, né? Então pode ser feito de uma maneira tranquila, né? Mas é um perigo os agrotóxicos chegarem aos rios. E o avanço da pecuária, né? O Pantanal que pega o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, né? É hoje a principal área pecuária do Brasil, né? Então muitas vezes as fazendas chegam próximas demais dos refúgios ambientais, né? Tem até muito caso de animais como as onças que atacam as vacas, né? Aí o fazendeiro acaba querendo pegar a onça e aí acaba afetando e alterando aí todo o ecossistema. Mas é uma das paisagens mais importantes do Brasil, né? Como eu mostrei no mapa para vocês, ela pega Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. É a maior planície alagável do mundo. Não é alagada. Ela não é um pântano, o nome está errado. Na verdade, ela é uma área alagável e não alagada. 140 mil quilômetros quadrados, né, onde se formam essas grandes lagoas, né? Esses braços aqui que se ligam, né, os corichos, né? Essas grandes áreas alagadas com essa vegetação, né? Que se forma nas lagoas como o Aguapé, até a Vitória Régia, que não é só na Amazônia, né? Tem no Pantanal também. Então, uma das paisagens mais importantes do Brasil e que atrai muitos turistas para o nosso país, né?
é algo assim extremamente importante, né? Algo extremamente relevante do ponto de vista econômico também o turismo e internamente a produção agropecuária, carne bovina, maior rebanho do Brasil, e a produção da soja, ambos no estado do Mato Grosso. Certinho, tranquilo. Com isso, nós terminamos as grandes paisagens naturais do Brasil. Os 6 grandes domínios e as principais faixas de transição do nosso território. Espero que você tenha curtido, que minha voz não esteja te deixando louco, né? Que a quarentena a gente saia mais forte do que entrou nela. Certinho, gente? Precisando, procure os canais aí da escola e lembra, tamo junto, mesmo separado. Beijo, abraço para todo mundo, saudades. E saudade de falar saudosos. Abraço.